Olá, pessoas. Meu nome é Alexandre e vamos aqui resolver mais uma questão da FUVEST de 2020. Mas antes de mais nada, não se esqueça de olhar a descrição do nosso vídeo. Nós temos lá um arquivo de PDF que você pode baixar e estudar. Lá tem alguns comentários meus sobre a questão, nível de dificuldade, coisas desse tipo. E você pode. É um material que pode te ajudar a estudar a mais, beleza? Se você tem alguma dúvida dessa resolução, você pode deixar no campo dos comentários, que eu vou estar olhando e vou estar te ajudando a entender um pouco mais como funciona essa questão. Se você quer sugerir alguma questão, você pode também deixar no campo dos comentários, que eu vou estar vendo e resolvendo nos próximos vídeos. Tem aí o izinho na tela que vocês podem ver mais questões da FUVEST de 2020. Então vamos lá para a questão 76. Essa questão diz o seguinte: no dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescope, EHT, ou Telescópio do Horizonte de Eventos, divulgou a primeira imagem do buraco negro, localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra de 17.700 quilômetros. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular, que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite da resolução de um telescópio medido em radianos como função do seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 milímetros, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos dos gráficos. Então, temos aqui o nosso gráfico, né? Diâmetro efetivo do telescópio por resolução angular. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel da foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros, indique o valor mais próximo do tamanho do pixel. Então vamos lá para a nossa resolução. É importante o seguinte, tá? O que ele diz? Ele diz que aqui, ó, que o diâmetro efetivo, que o telescópio, né? Esse telescópio tem um diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, que é de 12.700 quilômetros. Então, essa aqui é uma informação importante, né? O diâmetro do telescópio equivale ao tamanho da Terra. E isso daqui equivale a 12.700 quilômetros. Aqui, ele está me dando o diâmetro efetivo do telescópio, né? Então, a gente tem que encontrar em qual lugar se encaixa 12.700. E aqui é interessante que a gente tenha noção da ordem de grandeza do número, tá? O que é a ordem de grandeza? É quantos, digamos assim, quantos zeros esse número aqui corresponde. A gente tem aqui, basicamente, né? Nós temos aqui 1, 2, 7, 0, 0. Essa ordem de grandeza aqui é da ordem de 10.000 quilômetros. Por que 10.000 quilômetros? 10, aqui nós temos 4 zeros para simbolizar aproximadamente 12.000. Se a gente colocasse mais um zero, a gente iria para 100.000. 100.000 está muito longe de 12.000. E se a gente colocasse só 3 zeros, seria 1.000. E 1.000 também está muito longe de 12.000. Então, esse número aqui, 10, esse número 10.000, ele é o número na base 10 mais próximo de 12.700. Então, esse cara aqui é aproximadamente 10.000 e essa ordem de grandeza é 10 a 4 quilômetros. Ok? Então, 12.700 equivale a 10, é a grandeza de 10 a quarta quilômetro. Se a gente olha aqui no nosso se a gente olha aqui no nosso gráfico, nós vemos que exatamente esse 10 elevado a 4 quilômetros, ele tem um diâmetro efetivo aqui exatamente nessa faixa aqui, né? Exatamente essa faixa aqui. Essa faixa aqui, nós encontramos no nosso eixo vertical,
exatamente aqui, que é 10 vezes 10 a menos 10 elevado a menos 10. Então, o diâmetro efetivo de 10 à quarta é igual à resolução de 10 a menos 10. Por que eu estou dizendo isso? Então, a gente encontrou a resolução com base, né, no diâmetro efetivo. Por que eu estou dizendo isso? Ele diz, né, que o tamanho do pixel numa foto é exatamente a distância entre dois, a distância que a gente consegue enxergar dois pontos distintos, né? Dois pontos distintos naquela galáxia. Então, pensa o seguinte, para você, você está a uma distância muito grande, né? Nós aqui na Terra estamos a uma distância muito grande dessa galáxia, e o pixel vai ser a distância que nós conseguimos ver dois pontos distintos, a menor distância entre dois pontos distintos. Se você, se você entendeu isso, a gente pode simbolizar isso como sendo um comprimento de uma circunferência, né? Um comprimento de uma circunferência. Por quê? Nós estamos aqui, você tem aqui os dois, um objeto aqui e outro objeto aqui, então nós queremos encontrar, né? E aqui a gente consegue ver a distância entre eles. A gente pode simbolizar isso aqui como sendo o comprimento de uma circunferência, porque como a distância é praticamente isso aqui sendo uma reta ou sendo uma curva, não faz praticamente diferença nenhuma em relação à ordem de grandeza, tá? Então, vamos simbolizar isso aqui sendo uma curvinha para a gente ter um comprimento de um arco de uma circunferência. O comprimento de um arco de uma circunferência, você tem diversas equações que vocês... tem uma equação, na verdade, que eu particularmente não gosto, mas é uma equação bem grande que você consegue encontrar isso, mas o jeito mais simples é o seguinte, é você utilizar essa equação aqui. O comprimento da circunferência é igual a θ, que é o ângulo aqui, vezes o raio, que é a distância, né, que nós temos do centro até a borda. Por quê? Imagina o seguinte, o comprimento de uma circunferência, no geral, é 2π vezes r, correto? Ok. 2π é um ângulo em graus, que significa 360. Então, seria como se fosse 360 vezes o raio. A gente tem o comprimento da circunferência. Obviamente, o comprimento da circunferência depende do raio. Então, é como se isso aqui fosse constante. Nesse caso, o nosso θ, ele é constante. Então, nós temos que o comprimento dessa pequena circunferência depende exclusivamente do ângulo. Se fosse a circunferência toda era 360, se fosse, por exemplo, um quarto da circunferência seria 90 graus, e assim por diante. Logo, para para essa angulação pequena aqui, a gente tem, então, vamos simbolizar simplesmente por θ. Nós sabemos a distância, né, da Terra até a galáxia M87, que é 5 vezes 10 a 20, e nós sabemos qual é o θ, porque o θ é justamente a resolução angular. Está dizendo aqui, ó, resolução angular em radianos. Então, seria algo em radianos vezes algo, né, em quilômetros, que seria justamente o comprimento, que é o θ dado em radianos e esse r é dado em quilômetros. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser justamente 10 elevado a menos 10, que é a resolução que nós encontramos aqui, vezes o raio, que é 5 vezes 10 a 20, que é o que é dado para a gente aqui, né, que é nos dado aqui nesse enunciado. Se a gente faz essa multiplicação, né, nós temos as bases 10 copia a base e soma os expoentes, então sabemos que isso daqui vai ser 5 vezes 10 a 10 quilômetros, que é a nossa alternativa D aqui do nosso enunciado. Então é isso, se você gostou da resolução, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e tem mais 2 vídeos aí na tela passando para vocês assistirem, beleza? Então até mais e é nóis!